Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar para vocês uma técnica chamada cadeias de Markov, que ela tem inúmeras aplicações em marketing, onde você pode usá-la para projetar como vão evoluir uma série de variáveis e fatores de marketing, como o número de clientes, o market share, a retenção ou mesmo a resposta de consumidores a estratégias de marketing. Qual é o conceito básico de cadeia de Markov? Essa é uma técnica que analisa como um sistema vai evoluir a partir de um estado conhecido, que representa diferentes alternativas no momento atual, e quais são as probabilidades de mudança de um nível para o outro nesse estado. Então, esses estados podem ser, por exemplo, se o cliente é um cliente atual ou um ex-cliente, qual o segmento de mercado que pertence àquele cliente, qual que é o market share da sua empresa, ou mesmo se o cliente irá responder a uma determinada ação de marketing. Nesse caso, as cadeias de Markov, elas são também chamadas processos sem memória. Em que sentido? O estado futuro do sistema depende do seu estado atual e das probabilidades de transição de um nível para o outro, sendo que tudo que aconteceu até um determinado momento não vai afetar o estado futuro. Somente o estado atual e as probabilidades de transição são determinantes de como esse sistema vai evoluir ao longo do tempo. As aplicações em marketing dessa técnica são inúmeras e cada vez mais autores veem novas aplicações e possibilidades a esse sistema. Além disso, com algumas adaptações e os modelos mais elaborados das cadeias de Markov, permitem você utilizar em simulações muito concretas e verificar a evolução das suas estratégias e como o mercado vai reagir a essas mudanças estratégicas que você aplica na empresa. Aqui são alguns artigos que apresentam exemplos dessas técnicas, por exemplo, no cálculo do valor do cliente no tempo, ou mesmo você prever a evolução do market share de diferentes marcas, ou até mesmo você avaliar a lealdade do cliente em um contexto relacional ou um contexto onde você não tem transações, relações contínuas, que são os contextos onde as compras são esporádicas. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui nessa videoaula. As cadeias de Markov, elas relacionam os estados atuais desse sistema, dado algum tipo de probabilidade conhecida ou ao menos estimada, para você prever o estado futuro, como vai estar no futuro esse sistema. Isso pode ser, por exemplo, esse sistema pode ser representado pelo market share de diferentes competidores, a evolução de preços que são praticados no mercado, a evolução do market share e até mesmo a avaliação de retenção em contextos onde não existem transações contínuas. Cadeias de Markov podem ser modelos bastante complexos, mas o seu modelo mais simples ele exige um conhecimento de álgebra linear, álgebra matricial e também solução de sistemas de equações. Você lembra de álgebra linear, álgebra matricial e sabe também resolver sistemas com diferentes funções, né? Você poderia, então, resolver esse modelo mais simples, que na prática ele é um dos que tem maior aplicação em marketing. Bom, quais são as suposições desse modelo? Primeiro, você sabe o estágio inicial daquele sistema. Você sabe como ele parte, como ele iniciou. Então, por exemplo, esse sistema você pode ser, você está iniciando um novo negócio, e aí você tem 0 clientes, mas você sabe que existem 1000 clientes naquele mercado. Então, se você tem um sistema que tem dois estados, que é meu cliente e cliente da concorrência, você consegue dizer que você começa com 0 e os seus concorrentes começam com 100% daquele mercado. Essa é uma suposição do estágio inicial conhecido. Também você tem que saber uma suposição da matriz de transição. No caso do modelo de Markov, a suposição é que a matriz é constante. No Excel, ou usando algumas planilhas de cálculo, você pode relaxar um pouco essa transição e mudar as funções para ter um modelo que não seria de Markov, mas usa o mesmo princípio matemático para fazer projeções de futuro. Então imagine que nesse meu sistema, onde eu inicio com 0 clientes e a concorrência com 1000, imagina que eu sei que 1% dos clientes da concorrência vão testar o meu produto em cada mês. Essa é a matriz de transição, de tal forma que dos meus clientes, dos clientes da concorrência, 1% vão escolher minha empresa e vamos supor que os meus clientes
90% vão continuar experimentando na minha empresa mês a mês. Então, como se eu tivesse uma taxa de retenção de 90%. A partir dessas duas informações, eu poderia construir a minha matriz de transição, que eu estou supondo ser constante. Além disso, o sistema ele pressupõe que o tamanho do sistema, quer dizer, o número de clientes, não muda ao longo do tempo. Isso é uma suposição que pode também ser relaxada. É muito fácil, por exemplo, você assumir que você existe seu sistema em dois modelos. Um sistema que são os clientes existentes no mercado e outro sistema que são os novos clientes no mercado. Nesse caso, você pode ter um sistema onde novos clientes estão entrando no mercado período a período e aí o tamanho do seu mercado vai mudar a cada tempo. Além disso, você tem que saber as probabilidades de mudança de cada estado. Isso pode ser feito por pesquisa de mercado, por suposições gerenciais, ou mesmo você pode testar dados internos da empresa para estimar essas probabilidades de mudança. E, finalmente, a suposição de que existe um número finito de estados. Ou seja, o modelo de Markov ele parte da premissa que você está modelando todas as alternativas possíveis que aquele cliente pode estar, que a participação de mercado pode existir e assim por diante. Então, tipicamente, a gente tem que ter uma lista que é coletivamente exaustiva e ela representa todas as possibilidades existentes naquele mercado. Os estados e probabilidades são as condições possíveis de um processo ou um sistema. Por exemplo, qual a marca que o cliente vai escolher, se o cliente é retido ou não retido, o market share de cada uma das empresas ou se houve um aumento de preço ou não. Esses estados, eles têm, como eu já disse, devem ser coletivamente exaustivos e mutuamente exclusivos. Ou seja, se ele está num estado, ele não está no outro. E também, se você pegar todos os estados possíveis, ele representa todas as alternativas existentes naquele mercado. Além disso, cada estado deve ser associado a um valor inicial conhecido, que é o estágio inicial daquele estado, e também a uma probabilidade de transição. O estado atual de uma cadeia de Markov pode ser representado pelo vetor de probabilidades, num determinado período I, também chamado de πI, que representa o estado daquele sistema em um período 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, até infinito. Esse vetor de probabilidades ele tem diferentes estados possíveis. Então, ele é representado por uma linha, onde você tem cada uma das probabilidades, a probabilidade de existência do estado 1, a probabilidade de existência do estado 2, do 3, até o enésimo estado naquele período de tempo onde você está avaliando. Então, dessa forma, esse vetor de probabilidades ele vai ter N colunas, ou N alternativas, cada uma delas representando um estado daquele sistema. E os valores PI, P1, P2, representam a probabilidade do sistema estar naquele estágio 1, 2, até o enésimo estado, naquele período de tempo I, período 1, 2, 3, 4, 5. Em alguns casos, a gente pode saber até com certeza absoluta quais são aqueles estados. Por exemplo, você começa com um produto funcionando, então existe 100% de chance de que quando você começa a usar aquele produto, ele está funcionando. Agora, se aquele produto, por exemplo, ele começa com uma chance de defeito, talvez ele tenha ali 99% de chance de começar funcionando e 1% de chance de não estar funcionando. Essa aqui é uma representação da probabilidade do sistema de certeza absoluta no momento inicial, em que ele inicia com certeza no estado 1 funcionando e 0 no que ele não está naquele estado que não está funcionando. Por exemplo, esse aqui poderia ser, você acabou de adquirir um cliente, então a probabilidade de um cliente adquirido ser um cliente é de 100%, e a probabilidade dele não ser um cliente é 0. Vamos pegar um exemplo para a gente ver os estados de um sistema com um pequeno bairro onde tem 3 mercearias. Ali você acredita que existem 100 mil clientes, 100 mil checkouts naquela região, na verdade são não necessariamente clientes, mas as empresas realizam 100 mil vendas naquele período. E numa pesquisa de mercado, identificou que 40 mil dessas vendas ocorrem na loja American Foods, 30 mil na Food Mart e 30 mil na Atlas Food. Nesse caso, o vetor de probabilidades, que também representa o market share em volume de vendas nessas 3 mercearias, poderia ser representado pelas seguintes equações. Quais são as probabilidades iniciais desse sistema para as 3 mercearias? Eu vou pegar os 40 mil, que são o número de checkouts de cada uma dessa primeira empresa, empresa 1, American Food Store, e vou dividir pela soma dos checkouts
que nós temos nesse bairro. Então, 40 mil dividido por 100 mil vai dar 40%. A Food Mart tem 30 mil dividido por 100 mil, 30%, que é 0,30. E a Atlas Food, 30 mil dividido por 100 mil, que vai dar 30%. Essas probabilidades podem, então, ser colocadas em um vetor, que seria representado pelo π no momento zero, quer dizer, o momento inicial daquele sistema, com 0,4, 0,3, 0,3. Ou seja, as probabilidades de estar no estágio 1, 2 e 3, que são o market share dessas empresas, estaria representado em uma linha nesse meu vetor inicial, com 40%, 30% e 30%. Vamos agora imaginar que esse sistema que se encontra nesse estágio atual, ele está sofrendo uma mudança, de tal forma que algumas daquelas compras que foram realizadas em uma das empresas no período, vai migrar no período subsequente para uma das demais mercearias. Então vamos supor que das compras realizadas na American Food, 80% delas sejam mantidas nessa American Food. Então, eu estou dizendo que existe uma transição nesse meu diagrama que daqueles clientes, daquelas transações realizadas na American Food, 80% permanece na American Food no período subsequente. 10% vão migrar para os dois estágios subsequentes. 10% para o estágio 2 e 10% para o estágio 3. Então, quantos por cento de transição vão ocorrer dentre aqueles que estavam no American Food no período 1? Então, se eu tinha 40% das vendas realizadas no American Food multiplicado por 80%, eu teria então que 32% das compras permanecerão na American Food de um período inicial para o período subsequente. Do total desses 40%, 10% migram para a empresa 2. Então, 40% de 10% vezes 10% vai dar 4%. E a mesma coisa para o estágio 3. Nós poderíamos fazer esse mesmo cálculo para os demais casos. Vamos supor que a Food Mart, 70% das vendas sejam repetidas no período subsequente. Então, tem uma repetição de 70% do estágio 2, mantendo-se no estágio 2. E eu tenho 10% migrando para a empresa 1 e 20% migrando para a empresa 3. Então, eu teria 30% vezes 0,7 seria 0,21. 30% vezes 0,1, 0,03, 3%. E 30% de 0,2 seria 0,06%. 0,3 vezes 0,2. Então, aqui eu tenho que 21% daquelas compras, daquele total de compras, que era 30, que tinha na empresa 2, 21 permanecem na empresa 2, enquanto 3% migram para 1 e 6% migram para a empresa 3. E a mesma coisa nós teríamos aqui para a empresa 3, onde 60% das vendas são repetidas naquele período, na terceira empresa, e 20% migram para as outras duas. Então, eu teria 0,3 vezes 0,6, 0,18, 0,3 vezes 0,2 dá 0,06 e 0,06 aqui também. Isso aqui representa as mudanças desse estágio de um período atual para um período futuro. E é esse cálculo que vai permitir comparar a evolução desse sistema ao longo do tempo com esses dados. O diagrama de transição é a base para que nós possamos construir a matriz de probabilidade de transição. Essa matriz de probabilidade, também chamada de P e J, ela representa a probabilidade de você sair de um sistema que está em um estágio inicial I para um determinado valor J no futuro, dado essas probabilidades apresentadas no diagrama de transição. Nesse caso, a probabilidade ela é sempre referente à mudança de um estágio I, de estágio inicial, para um determinado estágio futuro. Lembrando que, pelos termos presenciais, matriciais, sempre o I vai representar o número de linhas, qual o número da linha que representa que você está avaliando, e as colunas, que é o J, as colunas. Essa matriz, então, mostra a probabilidade de você sair de um estado atual, I, para ir para um estado J futuro, que é a mesma transição que nós vimos anteriormente no diagrama. Toda matriz de probabilidade é uma matriz simétrica no sentido de que ela representa as mudanças de uma probabilidade de um estado para o outro.
Então, essa matriz vai ser representada pelo termo P é igual a uma matriz com um determinado número de linhas, que representa os estados atuais, e o mesmo número de colunas. Então, ela é uma matriz simétrica. Além disso, o grande ponto para fazer a análise de Markov é estimar quais são os valores dessas probabilidades em cada um dos sistemas. Isso pode ser feito por suposições gerenciais. Usando dados históricos, você consegue calcular, em alguns casos, essa matriz de transição. Você pode criar um modelo que estima essas probabilidades e mesmo quando essas probabilidades são funções de algumas variáveis de marketing. Por exemplo, o número de funcionários que você tem, de vendas que você tem, o número de contatos que você tem com o cliente, ou mesmo o número de concorrentes que estão atuando no mercado. Então, você iria estimar essa matriz a partir de dados atuais, de estimativas gerenciais ou de modelos e métricas de marketing. De posse do diagrama de transição que nós vimos anteriormente, podemos calcular a matriz de probabilidade de transição. Lembrando que cada linha representa um estado atual daquele sistema. A primeira linha é a primeira mercearia, a segunda linha é a segunda mercearia e a terceira linha a terceira mercearia. E cada uma das colunas representa a transição do estado atual desse sistema para um estado futuro, com uma probabilidade conhecida ou estimada. Sendo assim, o valor representado por 80% no elemento 11 dessa linha, ou P11, representa a chance de que as compras realizadas na mercearia 1 sejam repetidas nessa mercearia no período futuro. 10% é a chance de que as compras realizadas na mercearia 1 sejam feitas na mercearia 2 no período subsequente. E 10% é a chance de que as compras realizadas na mercearia 1 sejam feitas na terceira mercearia no período subsequente. E a mesma coisa na segunda linha. Então, 70% das compras realizadas na Food Mart, que é a mercearia 2, serão repetidas nessa empresa no período subsequente. 10% dessas compras migrarão para a mercearia 1 e 20% migrarão para a mercearia 3. Fazendo esse mesmo cálculo para todos os estados do sistema, nós teríamos então a matriz de probabilidade de transição, que é justamente representada aqui. Um ponto interessante dessa matriz é que os valores da diagonal principal dessa matriz, aquela diagonal que faz assim, parte lá do início no elemento 1, 1 e vai seguindo para o elemento 2, 2, 3, 3, 4, 4 até NN, esses elementos representam as retenções, ou seja, é a chance de que aquele estado do sistema se repita no futuro dada aquela probabilidade que você conhece. Isso pode ser uma retenção, isso pode ser uma taxa de repetição de compra, ou mesmo elementos como a chance do cliente, a chance de um produto continuar funcionando, a chance de não realizar aumento de preços no futuro e assim por diante. Usando a matriz de Markov, nós podemos, sabendo o estado atual do sistema e as probabilidades de transição, nós podemos projetar os estados futuros desse sistema, usando um cálculo matricial simples, relativamente simples. Então, o propósito da utilização da Markov é justamente a gente projetar esse estado futuro do sistema, dado o estado atual e dada a matriz de probabilidade de transição. E isso pode ser feito para o market share, pode ser para a retenção de um cliente, da probabilidade do cliente repetir a compra na sua empresa, ou a probabilidade dele responder positivamente a uma estratégia de marketing. Como funciona essa projeção na cadeia de Markov? Quando a gente tem um período atual, qualquer que seja ele, tipicamente nós vamos chamar isso de π0, quer dizer, nós temos o estado atual daquele sistema, nós podemos projetar o estado futuro, que seria o período π mais 1, né? Então a gente tem ali, se for π0, o próximo período vai ser π1, se for π1, o próximo período vai ser o π2, e assim por diante. Ele vai ser sempre uma função dessa fórmula aqui, que é o estado futuro do sistema, ele é igual ao estado atual multiplicado pela matriz de probabilidades. Lembrando aqui que nós estamos multiplicando matrizes, então nós vamos ter que usar aqueles conceitos de multiplicação matricial
para chegar ao estado futuro, sempre considerando o estágio n+1, que é o estado futuro daquele sistema. Então, de forma geral, nós podemos dizer que o estado futuro do sistema, o estado futuro no período subsequente do sistema, é sempre igual ao estado atual multiplicado pela matriz de transição. Faremos o cálculo no exemplo das mercearias. Qual seria o market share em volume de vendas no período 1, sendo que nós sabemos o período atual do sistema. Então, o período futuro, que é o π1, ele é igual ao período inicial multiplicado pela matriz de transição. O estado atual do sistema, ele é igual a 0,4, 0,3, 0,3. Ou seja, 40%, 30% e 30% para cada uma das três mercearias. Se eu multiplicar esse número pela matriz de transição, nós teremos então o estado futuro daquele sistema. Lembrando o cálculo matricial, como nós fazemos, nós vamos lá pegar aquele nosso estado futuro, o estado presente, e multiplicar as linhas multiplicando pelas colunas. Então, esse multiplica por esse, mais esse multiplicado por esse, mais esse multiplicado por esse. Esse vai ser o valor do primeiro elemento. A soma desses três fatores vai ser igual ao valor que eu vou encontrar aqui. No estado do sistema futuro, no período 1. Então, se eu pegar 0,4 vezes 0,8, mais 0,3 vezes 0,1, mais 0,3 vezes 0,2, isso aqui vai ser 0,32, mais 3%, mais 6%. 32 mais 3%, 35 mais 6%, dá os 41. E eu vou fazer o mesmo cálculo para os demais elementos do estado futuro. 0,4 vezes 0,1, mais 0,3 vezes 0,7, mais 0,3 vezes 0,2. Se eu fizer esse resultado, ele vai dar 0,31. E se eu fizer para o terceiro elemento, 0,4 vezes 0,1, 0,3 vezes 0,2, 0,3 vezes 0,6. Esse valor vai ser igual a 0,28. Gente, é óbvio que esse cálculo à mão é muito maçante. É muito difícil de fazer esse cálculo manualmente. É importante que a gente saiba como ele funciona, mas na prática ninguém vai fazer esse cálculo. Eu vou mostrar adiante para vocês que no Excel isso aqui é uma coisa que você faz em segundos para fazer esse cálculo. Então, não preocupem-se que na prática você não precisa fazer esse cálculo maçante para fazer a projeção do market share. Até porque, quando a gente fizer projeções de longo prazo, isso é quase que humanamente impossível. Mas é importante você saber como funciona o cálculo, né? E depois você pode usar qualquer programa que faz cálculos matemáticos para resolver esse sistema de equações. E é aí que a gente chega na cereja do bolo desse método. Com ele, se você tiver diferentes estados futuros, né, estados do sistema que você quer prever, você pode aplicá-lo em diferentes contextos de marketing. Por exemplo, você pode ver o market share daquele sistema, você pode ver o market share por cada um dos segmentos que existem naquele mercado, o tamanho dos segmentos de mercado que existem, a probabilidade de compra de um cliente, quando ele tem compras esporádicas, né? O cliente lá que ele compra, ele pode comprar um mês, e no outro mês ele não compra, ou no outro mês ele demora 3 meses para comprar. Aquele cálculo de relacionamento quando você não tem uma relação contratual e contínua. Então você pode usar esse modelo. Você pode calcular também a retenção do cliente, incluindo o Customer Lifetime Value. Inclusive, as cadeias de Markov são muito utilizadas para a gente projetar a probabilidade de retenção do cliente e calcular o Customer Lifetime Value. E além disso, você pode usar, tem alguns artigos bem famosos que mostram aplicações desse método para você ver a resposta do cliente a uma ação de marketing. Uma ação de telemarketing ativo, uma ação de e-mail marketing, ou mesmo projetar o seu funil de marketing. Você pode usar uma cadeia de Markov também para essa finalidade. Então, nós podemos usar esse cálculo para continuar projetando esses valores ao longo do tempo. Se você repetir o cálculo anterior, nós podemos dizer que a projeção do market share no período 2, ele é igual, ou do estado do sistema no período 2, ele é igual ao estado do sistema no período 1, multiplicado pela matriz de transição. E podemos projetar isso para infinitos períodos no futuro, desde que aquelas suposições do sistema permaneçam a mesma. Isso também implica que,
Se você souber o estado atual do sistema e souber a matriz de probabilidade de transição, nós podemos simplificar essa fórmula da seguinte maneira, que é, se você quer projetar o sistema no futuro, período 1, com base no sistema, no seu estágio inicial, que é o π0, nós vamos multiplicar, né, o π0 pela matriz de transição para achar o estado futuro. No estado 2, nós podemos dizer que a probabilidade do estado 2 é igual ao estágio 1 multiplicado pela matriz de probabilidade de transição. Só que a matriz de probabilidade de transição do período 1 é igual ao estágio inicial multiplicado pela matriz de transição, multiplicado novamente pela matriz de transição. Um número ou uma matriz multiplicada por ela mesma é igual ao exponencial, aquela matriz elevado ao número de períodos que você está considerando. Então, por exemplo, para chegar ao estado do sistema no período 2, eu preciso saber o estágio inicial daquele sistema e pegar a matriz de probabilidade de transição e multiplicar por ela mesma. Então, o que eu faria? Multiplicaria a matriz de probabilidade de transição por ela mesma e multiplicaria esse resultado pelo estágio inicial do sistema. Que é a mesma coisa que dizer que o estágio do sistema no período 2 vai ser igual ao estágio inicial elevado à matriz de transição elevado ao quadrado. Assim, nós podemos dizer que qualquer estado futuro em n períodos no futuro daquele sistema vai ser igual ao estágio inicial multiplicado pela matriz de transição elevado ao número de períodos. Então, nesse caso, a gente pode projetar esse sistema para vários períodos no futuro, basicamente fazendo a multiplicação da matriz de probabilidade de transição por ela mesma, pelo número de vezes que nós estamos querendo projetar no futuro. E para facilitar a nossa vida, como nós podemos fazer esse cálculo usando o Excel? Vamos então resolver esse exemplo que eu extraí do livro do Render, tá? Esse livro aqui, Análise Quantitativa para Administração. Eu vou resolver o exemplo que ele desenvolve no capítulo 16. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso usando o Excel. Vamos lá então, gente. Nós temos aqui o exemplo das 3 mercearias e temos aqui o número de compras, né, os checkouts que foram feitos naquela mercearia, tá? Em cada um dos períodos. Como que nós vamos calcular o estado inicial? Então, basicamente, eu vou calcular a probabilidade. Então, vou digitar aqui igual, vou pegar a célula C3, onde eu tenho o valor dos checkouts da mercearia número 1, vou dividir pela soma dessas vendas. Né? Vou travar aqui apertando o F4, né? Então travei aqui a minha célula de referência, achei a probabilidade de transição. E vou puxar isso para os demais elementos da minha matriz. Puxei aqui a fórmula, né? Você pode fazer isso ou clicando 2 vezes rápido aqui quando você tem a cruzinha preta aqui embaixo, né? Assim, ó, 2 vezes com o botão esquerdo. Ou você pode também só colocar a cruzinha aqui embaixo, manter pressionado o esquerdo e puxar até você ter os demais elementos. Aqui eu já organizei a minha matriz de transição, que eu tenho a probabilidade, né? Então o E1, 1, ele representa, ou a probabilidade 1, 1, é a probabilidade de que as compras feitas na mercearia 1 se repitam na mercearia 1 no período posterior. 10% movem para a mercearia 2 e 10% para a mercearia 3. E assim por diante para os demais casos. Aqui eu vou colocar no formato de um vetor linha, né, um vetor que está representado por linhas, as probabilidades anteriores. Eu fiz isso, gente, colocando aqui a fórmula que é o transpor, né? Então vim aqui, ó, seleciono essa fórmula transpor e seleciono os valores que eu quero colocar aqui. No Excel mais novo, só de eu apertar aqui, ele já vai fechar a fórmula e já vai colocar os valores. Mas, caso isso não ocorra, você poderia pegar esse valor e fazer o seguinte. Você seleciona aqui, fecha, ele já jogou a fórmula, mas no caso você selecionaria todo esse espaço aqui, ó, faz assim, coloca a célula em cima da B9, B10, onde você quer projetar, aperta o F2 e dá Ctrl Shift Enter. Com isso, no Excel mais antigo, você vai puxar essa fórmula para ela ser agora representada por uma linha. Observe que a matriz de probabilidade aqui em cima está numa coluna, eu tenho que colocá-la sempre como um vetor linha, um vetor dos estados de probabilidade.
Agora, como que eu projeto, usando a fórmula da matriz de Markov, os valores futuros? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que é a matriz multi. Seleciono aqui, matriz multi, lembrando que o estado futuro ele é igual ao estado atual daquele sistema, tenho aqui os 3 estados, e vou multiplicar, vou pegar aqui o valor atual, separo por ponto e vírgula, e vou multiplicar isso pela matriz de probabilidades, que é do H3 ao J5. Observem que eu tenho que travar essa fórmula para que a minha matriz seja sempre uma referência fixa. Nesse caso, eu vou apertar aqui o F4, e ele vai travar, colocando o cifrão antes da coluna e antes da linha, as referências dessa minha matriz. Eu vou agora fechar a minha fórmula. E aí, ele já calculou o estado no período 1. Como é que eu quero fazer uma referência para ver o tamanho desse mercado? Eu vou somar os estados de probabilidade em cada um dos períodos para saber, né, quantos por cento do mercado eu estou dizendo em cada um dos períodos. Então, eu fiz aqui a fórmula, que é o soma, abro parênteses, seleciono os valores de B11 até D11, né? Ele já está selecionando aqui, eu posso até escrever aqui a fórmula, ó, vai dar o mesmo resultado. E aí, eu tenho aqui a soma das probabilidades, que tem que ser 100%. Eu achei isso para o primeiro período. Como que eu faço para projetar esse mercado para os períodos posteriores? Eu simplesmente viria aqui e vou puxar essa fórmula. Ou vou vir aqui e clicar, estão vendo? O cursor, coloco no canto inferior direito, ele fica um cursor marcado em negrito. Você clica 2 vezes rápido com o botão esquerdo. Opa, ele não está aceitando por causa do critério de formatação. Vamos para o segundo método. Eu coloco aqui o cursor, ele fica em negrito, mantenho o botão esquerdo pressionado e puxo até os 10 períodos que eu quero projetar. Ou também poderia fazer isso usando o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Venho aqui, copiei, Ctrl+C, apertei o Ctrl+V, pronto, já tenho a minha fórmula construída. Observe que agora eu tenho uma transição de sistema que ele está estabilizando para um determinado fator. Eu poderia, por exemplo, criar um gráfico onde eu vou representar a evolução dessa probabilidade. Basicamente, eu pegaria aqui esses valores que aqui estão, né, e mandaria inserir um gráfico. O gráfico que é bom para representar isso aqui, gente, o melhor gráfico, na minha opinião, é o gráfico de área. Esse gráfico aqui, onde você soma as probabilidades em 100%. Né? Então, normalmente, esse gráfico aqui seria o ideal, que é o que eu já fiz aqui. Ó. Então, eu peguei essa minha matriz de probabilidades e vi como vai evoluir a participação de mercado de cada uma das empresas com base nessa matriz de transição. Vamos, então, a um novo exemplo da aplicação dessa técnica. Vamos supor que a terceira empresa, que é a Atlas Food, passe agora a implementar um programa de qualidade e também de atração de novos clientes. Com essa campanha, ela acredita que ela poderá gerar uma repetição de compra de 82%, lembrando que antes ela tinha uma retenção de somente 60% dos seus clientes, e que, além disso, 50% daquelas vendas que iriam para uma das outras mercearias, agora virão para ela. Então, com isso, eu teria uma nova matriz de transição. O que nós mudamos aqui nessa matriz de transição? Vocês vão perceber que a retenção da empresa 3, que era 60%, eu passei aqui para 82%. Isso significa que o percentual que ia aqui para cada uma das empresas, que era 20% que ia para cada uma, foi reduzido. Por quê? Somente 18% das vendas que vão estar disponíveis para vir para cada uma das demais empresas. Lembrando que a soma das probabilidades de transição, como elas são probabilidades, elas têm que ser 100% em cada uma das linhas. Então, todas as linhas aqui, elas sempre têm que somar 100%. Tá? Então, o que vai acontecer no estado de transição na linha 2, que são as empresas as compras que eram feitas na empresa 2? A gente tinha 10% dessas vendas vindo para a empresa 1. Só que dessas 10% que vinham para cá, ele vai tomar 50% delas. Então, 5% vai vir para a empresa 3, que vai passar, então, a atrair 25% das vendas que não forem repetidas na empresa 2. E no caso da linha 1, a gente tinha que a empresa 3 atraía 10% das vendas. Só que ela vai passar a atrair 50% das vendas que iam para a empresa 2. Então, esse estágio de probabilidade passará de 10% para 15%. Vamos agora para o exemplo em que eu mudo a matriz de probabilidade desse meu sistema.
Aqui eu tenho a mesma estrutura anterior. Peguei a mesma planilha, né? Eu só vou mudar a matriz de probabilidades. Então, o que eu vou fazer nessa minha matriz de probabilidades? Eu vou mudar essa matriz de transição aqui. O que eu vou fazer nessa matriz? Observem que essa empresa ela tinha 10%, né? Ela ganhava 10% daqueles que não iam, que saíam da empresa 1, elas iam para a empresa 2 e 10% para 3, e eu estou assumindo que eu vou tomar 50% desses 10 aqui. Então, onde estava 10 passa a ser 5, e no caso da empresa 3, ela passa a ganhar 15%. E aqui, essa empresa ganha 50% desses que iriam para a empresa 1. Então, quem está saindo da empresa 2, ele estava indo 10% para 1 e 20% para 3. Agora, 50% desses que iam para 1 vão vir para a empresa 3. Portanto, agora eu terei 20 mais 5, seria 25% saindo da empresa 2 e indo para 3, e somente 5% saindo da 2 e indo para a empresa 1. E nós temos aqui, passando de 60% que permaneciam na empresa 3, passam agora a ser 82%. Sendo assim, gente, como será o novo gráfico que a gente vai fazer da evolução, né? Então, observem que eu já calculei minha matriz, então eu já não preciso fazer esse cálculo novamente. Eu só de mudar as matrizes de probabilidade, ele já vai atualizar os valores aqui. E aí, jogando no gráfico, eu vou ter a evolução agora desse sistema. Observe que, nesse novo sistema, como eu tenho uma mudança das matrizes de probabilidade, a empresa 3, que estava perdendo participação de mercado, ela vai passar a ganhar participação de mercado. E enquanto no modelo anterior eu tinha empresa praticamente que saindo de 30% para chegando ali a 26% de participação de mercado no longo prazo, se eu fizer essa estratégia, a participação de mercado vai sair de 30% para chegar a um valor de quase ali 45%, vamos ver o valor exato aqui, não, na verdade vai chegar a 51%, que seria a participação de mercado dessa empresa no longo prazo. Então você pode usar a matriz de Markov usando Excel para fazer esses cálculos, incluindo aí várias simulações para você ver a evolução desse sistema para diferentes estratégias de marketing. Uma aplicação muito importante da cadeia de Markov é identificar o que nós chamamos de condições de equilíbrio. O que é esse conceito? A gente normalmente imagina que, num determinado momento futuro, o sistema ele vai tender para o extremo, né? Ele vai tender assim, para uma empresa ter todo o mercado, ou um concorrente ter toda a participação de mercado, ou somente as grandes empresas terem todo o lucro. Na prática, todo sistema que ele se encontra em um equilíbrio em termos de suas transições, ele não vai atingir um estado, dificilmente vai atingir um estado extremo como esse. Tipicamente, os estados, as probabilidades futuras daquele sistema vão se equilibrar num determinado patamar. Esse estágio onde existe esse equilíbrio, onde ali não haverá mais mudança, é o que nós chamamos de condição de equilíbrio daquele sistema, que é qual é a condição que aquele sistema estará no futuro, num período infinito, um período muito longo, mas qual é a tendência que aquele mercado vai se estabilizar, dado as matrizes, as probabilidades de transição atuais daquele sistema. Então, numa cadeia de Markov, dificilmente esse estado vai estar entre 0 e 1. Todas as probabilidades vão estar bem próximas de um número, pode até estar próximas de 0 e de 1, mas dificilmente elas vão ser nulas ou vão ser 100%. Nesse caso, quando a gente calcula a condição de equilíbrio, nós podemos estimar, então, como que aquele sistema deverá estar no futuro, caso as condições atuais permaneçam ao longo do tempo. E como nós vamos calcular essas condições de equilíbrio? Vamos partir de uma premissa, que o estado futuro do sistema é igual ao estágio atual multiplicado pela matriz de transição. Ou seja, como nós já vimos, o estado futuro no período n mais 1 é igual ao estado do sistema no período atual multiplicado pela matriz de transição. Nesse equilíbrio, nós podemos dizer também que o estado futuro do sistema é igual ao estágio atual, que é essa ideia da condição de equilíbrio. Ou seja, a condição de equilíbrio é quando o estado futuro do sistema é igual ao estado atual. Se a gente igualar essas duas equações, nós podemos dizer que o estado futuro do sistema é igual ao estado atual multiplicado pela matriz de probabilidade, que também é igual ao estado atual do sistema. Ou seja, nós podemos dizer que o estado do sistema vai ser igual ao estado atual do sistema multiplicado pela matriz de probabilidade.
Resolvendo essa função por um sistema de equações, nós poderemos encontrar as probabilidades que são de equilíbrio, ou o estado de equilíbrio daquele sistema. Vamos pegar um exemplo simples, com dois estados possíveis de sistema. Então, eu tenho um sistema que tem dois estados possíveis e as probabilidades de transição são 0,80, 0,2, 0,1, 0,9. Observe aqui que eu não preciso saber meu estado atual do sistema, basta saber a matriz de probabilidade. Sendo assim, como nós vamos resolver esse sistema? Nós vamos resolver, para achar os valores dessas probabilidades, eu vou resolver o sistema que vai ser igual à probabilidade atual do sistema multiplicado por essa matriz de probabilidades aqui. Então, eu vou ter um sistema de equações que pode ser resolvido da seguinte forma. P1 multiplicado por 0,8, P2 multiplicado por 0,1. Então, P1 vezes 0,8, P2 vezes 0,1. O segundo elemento do sistema vai ser P1 multiplicado por 0,2, P2 multiplicado por 0,9. Esse é o segundo elemento do meu sistema. Ou seja, eu posso dizer que essa primeira parte da equação, ela representa esse valor, ele tem que ser igual a esse aqui. Além disso, eu vou dizer que essa segunda parte vai ser igual a esse P2 aqui. Isso é um sistema de equações que pode ser resolvido com sistemas de álgebra linear. Nesse sentido, nós chegamos a um sistema com duas equações e duas incógnitas, em que nós temos P1 igual a 0,8 vezes P1 mais 0,1 vezes P2, P2 vai ser igual também a 0,2 multiplicado por P1 mais 0,9 multiplicado por P2. Observe que eu tenho um sistema com duas equações e duas incógnitas. Lembrando que, nesse caso, não existe uma solução viável para esse sistema. No entanto, nós temos uma terceira condição que permite solucionar esse sistema, porque nós sabemos que a soma de todas as probabilidades, de todos os πs, somando a probabilidade do P1, P2, até o enésimo π, nós sabemos que esse número tem que ser igual a 1, ou seja, a soma das probabilidades tem que ser igual a 100%. Assim, a probabilidade π1 mais π2 tem que ser igual a 1. Agora, nós temos um sistema de equações com 3 equações e 2 incógnitas. Portanto, existe uma solução viável e possível para esse sistema, e uma única solução viável. Agora, nós temos que usar nosso conhecimento de sistemas de equações e de álgebra linear para resolver esse sistema. Então, nós podemos rearranjar essa equação, por exemplo, dizendo que π2 é igual a π1 mais 0,9 π2. E temos também π1 mais π2 é igual a 1. Então, agora eu vou rearranjar essa equação. E vou chegar, por exemplo, que 0,1 vezes π2 vai ser igual a 0,2 vezes π1. Então, também posso dizer que π2 é igual a 2π1. Nós também sabemos que π1 mais π2 é igual a 1. Portanto, nós podemos também dizer, pegando aqui esse valor, jogando aqui na equação, nós podemos dizer que π1 mais 2π1 é igual a 1. Portanto, 3π1 é igual a 1. E logo, π1 é igual a 1/3. Portanto, ele é igual a 33,33%. E nós também podemos chegar ao π2, já sabendo que o π2 é igual a 2 vezes o π1, nós vamos chegar a um sistema de equações em que o π2 é igual a 66,67%, ou também eu poderia usar essa equação anterior para resolver esse sistema e fazer que o π2 é igual a 1 menos o π1, que vai ser 1 menos 0,33, que também vai dar esse resultado. Esse cálculo, ele na verdade é bastante complexo, especialmente se você tiver um sistema com muitas equações. Dificilmente a gente consegue resolver isso manualmente se a gente tiver mais que 3 estados no sistema. É bem complexo esse cálculo, mas usando programas de cálculo matemático nós podemos achar o estado futuro do sistema para um determinado problema envolvendo cadeias de Markov. E é claro também, né, gente, se você tiver uma planilha de cálculo, você pode fazer esse cálculo simplesmente projetando esse sistema para um número infinito de casos, um número muito grande de casos no futuro. E observe o seguinte, esse é um valor que ele é teórico. Em que sentido? Ele nunca vai alcançar esse valor exatamente.
Esse é um valor que ele só ocorreria se o tempo futuro desse sistema for estendido ao infinito. Mas, quanto mais distante ele estiver nesse período futuro, mais próximo ele vai se encontrar nessa solução. Pessoal, chegamos ao fim dessa aula, onde eu apresentei o conceito de cadeia de Markov e como ela pode ser aplicada para trazer soluções para diferentes problemas de Martin. Normalmente, na sala de aula, eu irei apresentar outras aplicações por meio de exercícios, onde vocês podem ver como aplicar essa técnica para diferentes problemas e projeções dentro do contexto mercadológico. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!